Como você já sabe, provavelmente a taxa Selic ela vai subir de novo. Nós temos aí uma taxa Selic de 13,25%. Entretanto, o mercado já está prevendo que a Selic vai subir mais um pouco e vai para 14,75% na próxima reunião do Copom. Só que tendo isso em mente, que a Selic vai subir de novo, o que a gente pode fazer para poder lucrar com essas altas da taxa de juros? O que a gente pode fazer para poder, além de lucrar, nos proteger, entendeu, da inflação? O que a gente pode fazer para a inflação não corroer o nosso dinheiro? E o que a gente pode fazer para poder manter o nosso patrimônio seguro em meio a esse ambiente instável que a nossa economia está passando? A real é que, como você já sabe, mano, a inflação ela tá tomando de conta e atualmente a gente não tá conseguindo comer nem ovo mais, entendeu? Até o preço do egg aumentou. Então se você come aquele prato de arroz e feijão com 2 eggs, saiba que sua vida vai ficar mais difícil a partir de agora, porque até o ovo já subiu os preços. Uma cartela de 12 ovos passou de 15 para 21, entendeu? Então até comer ovo tá difícil. E tendo isso em mente, que o preço das coisas está nas alturas, a inflação está nas alturas, o dólar está sempre ali na casa dos 5,70, 6 reais e tal, passou 6,30, 6,50 e tal, aquele ali não sai disso, entendeu? Então o dólar sempre está alto, o dólar não cai de jeito nenhum. Fuga de capital, muita fuga de capital, ninguém está sentindo confiança de investir no Brasil, isso daí é outro problema. Resumindo, a economia do Brasil está em recessão, a economia do Brasil está em crise. O real brasileiro não vale nada, nós temos aí uma das maiores desvalorizações do real, entendeu? Onde só no passado a gente foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo. Então as coisas estão difíceis. Tendo em mente que as coisas estão difíceis, o Banco Central, o governo, eles estão tendo que aumentar a taxa Selic, entendeu? E a partir do momento que eles aumentam a taxa Selic, eles basicamente estão adotando uma política monetária restritiva, entendeu? Eles estão basicamente dando um remédio, vamos dizer assim, para a economia. A economia está doente, aí eles aumentam a taxa Selic, e esse aumentar da taxa Selic é basicamente um remédio que eles estão dando para a economia, para ver se a economia volta ao normal, para ver se a economia se recupera. Só que esse remédio ele é amargo, o dinheiro, a circulação de dinheiro, ela é diminuída com esse remédio aqui, entendeu? Então o preço do dinheiro fica maior, para você fazer o financiamento, para você fazer o empréstimo, fica mais difícil, para você comprar as coisas fica mais difícil, com a taxa de juros estando alta do jeito que está. É basicamente as consequências desse remédio amargo que o governo está dando para a economia. E indo mais além, outra consequência também envolve até mesmo as empresas. Contratar mais pessoas fica mais difícil, e fica mais difícil porque a partir do momento em que esse remédio aqui é dado à economia e a taxa de juros é elevada, então fica mais difícil para as empresas fazer financiamentos e empréstimos semelhantes às pessoas físicas, igual nós falamos. E a partir do momento em que fica mais difícil para as empresas fazer financiamento e empréstimo, então isso daí desestimula a contratação de pessoas e inclusive pode contribuir para a demissão de pessoas que já estão trabalhando, entendeu? Então esse daqui é um remédio que é amargo para a maior parte da população. E isso daqui, esse remédio, ele desacelera a nossa economia, e a partir do momento em que a nossa economia é desacelerada, então os preços das coisas, eles tendem a cair, o dólar ele tende a cair também, e as coisas tendem a voltar ao normal. Mas só que até esse remédio aqui fazer efeito, e se fizer ainda, entendeu? E se fizer ainda, não é garantia que ele vai fazer efeito. Você toma uma dipirona aí, não é garantia que você vai ficar bom, que você vai sarar, entendeu? Dependendo da doença, da gravidade da doença que você tenha. Se você tem algo muito grave ali, um simples remédio não vai resolver. Você vai precisar fazer algo mais elevado, uma cirurgia, etc. Então, se resolver esse remédio aqui, então as coisas tendem a melhorar no futuro. Mas só que qual que é o ponto do nosso vídeo aqui? Qual que é o ponto dessa conversa aqui que a gente está tendo?
Esse remédio ele é amargo para a maior parte da população. Entretanto, existe uma parte da população, que eu espero que seja você, que mesmo tomando esse remédio aqui, não sentirá esse efeito tão amargo, entendeu? Existem meios de você se desvencilhar da amargura que esse remédio vai trazer à nossa economia, à vida de muitas pessoas. Dá para você se desvencilhar disso e passar por esse período, passar por esse momento atual da nossa economia de forma mais tranquila, entendeu? E como é que a gente faz isso? A gente tem em mente que a partir do momento em que a taxa Selic sobe, então se você tem um dinheiro ali guardado, e se você consegue guardar dinheiro todos os meses, você trabalha aí o CLT e tal, ou então você tem um negócio e sobra um dinheiro no fim do mês. E dessa forma você pode guardar esse dinheiro aí, entendeu? Você pode investir esse dinheiro. Então, aonde investir agora, com a taxa Selic estando alta desse jeito? Você lembra que eu falei anteriormente que as empresas, depois que tomam esse remédio aqui, depois que a taxa de juros está alta, as empresas passam a ter dificuldades para crescer e tal, financiar novos projetos, contratar pessoas e tal. Depois que isso aí acontece com as empresas elas passam a crescer menos. E a partir do momento em que as empresas estão crescendo menos, então a bolsa de valores tende a crescer menos também, entendeu? Porque se uma empresa que está na bolsa de valores está tendo prejuízo, está tendo dificuldade para trabalhar, tendo dificuldade para crescer, então isso daí vai ser refletido nos números da bolsa de valores, entendeu? Vai ser refletido nos investidores, nos compradores das ações daquela empresa. Então, tendo isso em mente, a renda fixa, ela fica mais atrativa, entendeu? Então, se a renda variável está passando por essas dificuldades, a renda fixa, por outro lado, está passando por bons momentos. Afinal, a taxa Selic, que é a principal causadora de tudo isso, que é basicamente o remédio, a taxa Selic estando alta do jeito que está, ela favorece a renda fixa, porque a maior parte dos investimentos da renda fixa, eles rendem com base na taxa Selic. Então, se a taxa Selic estiver alta, o melhor lugar, renda fixa. Se a taxa Selic estiver mais baixa, então o melhor lugar se torna a renda variável. Porque quando a taxa Selic está baixa, então fica mais fácil para as pessoas físicas, eu e você, mas só que além de nós, as empresas também, pegarem empréstimos, fazerem financiamentos, contratar pessoas, e isso daí faz com que a economia cresça, entendeu? E a partir do momento que a economia cresce, Ibovespa começa a crescer também, a se desenvolver também, e a renda variável fica mais atrativa. Mas só que o cenário atual é de taxa Selic alta. E nesse cenário aqui, o bola da vez é a renda fixa, entendeu? Então, na renda fixa, o que você tem lá? Você tem tesouro direto, aonde, visando o momento atual da nossa economia, o melhor investimento, na minha opinião, do tesouro direto atualmente é o tesouro Selic, porque lá você vai ter alta rentabilidade, porque o tesouro Selic rende com base na taxa Selic. Então, quanto mais alta for a taxa Selic, mais o tesouro Selic vai render. Tendo em mente que a taxa Selic está subindo, é de se esperar que a rentabilidade do tesouro Selic suba também. Então, esse é um dos melhores lugares por conta disso. Só que além disso, além da rentabilidade, o tesouro Selic ainda tem ainda alta liquidez. Você pode resgatar o seu dinheiro na aplicação ali a qualquer momento. E além disso, um baixo risco. Em um cenário hipotético onde o Brasil quebra todo mundo, quebra os bancos, aí por último vai quebrar o governo, vai quebrar o tesouro direto com seu dinheiro. A lógica é basicamente essa, é por isso que no tesouro direto é onde estão as aplicações mais seguras do país. Então, por conta disso tudo, o tesouro Selic do tesouro direto é uma das melhores opções para você passar por tudo isso aqui de forma mais tranquila. Mas só que além do tesouro direto, existem outras alternativas também na renda fixa que também estão indo bem, como por exemplo aí CDBs de bons bancos, onde aqui a rentabilidade é atrelada ao CDI. Só para você entender melhor, o tesouro direto e os títulos públicos, eles rendem com base na taxa Selic over, que é basicamente 0,10% abaixo do que for a taxa Selic meta, que é essa taxa Selic aqui que o Copom divulga. E do outro lado, para os títulos públicos e bancos, ou seja, os títulos aí de CDB,
LCI, LCA, essas coisas que é voltada para os bancos, onde você empresta dinheiro para os bancos, a rentabilidade desses caras aqui vai ser através do CDI. O CDI, que é basicamente também semelhante à taxa Selic over, 0,10% abaixo do que estiver a taxa Selic meta, divulgada pelo Copom do momento. Então, se os caras aumentar na próxima reunião a taxa Selic para 14,75%, então tanto o CDI do CDB, LCI e LCA vão render 14,65%, quanto a taxa Selic over, que é do Tesouro Direto, dos títulos públicos, vai render também 14,65%. Então todas as alternativas da renda fixa, elas ficam muito atrativas com base nos aumentos da taxa de juros. Então, voltando, CDB também vai ficar bem atrativo, está bem atrativo e vai ficar mais ainda com os aumentos. Então procura aí CDB com pelo menos 120% do CDI de rentabilidade. Com isso daí você já garante uma boa rentabilidade. Existem CDBs que não tem liquidez, aí você garante uma rentabilidade maior ainda. Existem CDBs que têm liquidez diária, então você garante, além da boa rentabilidade, liquidez diária, ou seja, a oportunidade de resgatar o seu dinheiro da aplicação a qualquer momento. Quando você não tem essa oportunidade, quando a liquidez é menor, então a rentabilidade tende a ser maior para poder cobrir isso daqui. E você tem também o FGC. O FGC, como você já sabe, a partir do momento em que você empresta o dinheiro para o banco através de um CDB e o banco quebra, então você tem ali um ressarcimento de até 250 mil reais que você tinha investido naquele banco, você tinha investido através do Fundo Garantidor de Crédito. Só que além do CDB, além do Tesouro Selic, existe também LCI, LCA, que são títulos do banco também, que também estão tendo boa rentabilidade por conta dos juros está alto. Isso daqui faz a renda fixa ser bastante segura, ao mesmo tempo em que faz a renda fixa ser também bastante rentável por conta da taxa de juros. E indo mais além, tendo em mente que você já vai lucrar bastante na renda fixa, se eu fosse você, mano, e eu tô fazendo isso, visando que o real ele não vale praticamente mais nada, entendeu? O real a gente tá vendo aí que só ano passado foi uma das piores moedas do mundo, foi uma das não, foi a pior moeda do mundo, foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo. Tendo isso em mente, eu não ficaria somente no Brasil se eu fosse você, entendeu? E eu optaria por investir em outras moedas, como por exemplo o dólar, tentaria dolarizar mais a carteira, entendeu? Para poder se proteger do risco real. É importante fazer essa diversificação, principalmente nesse momento atual da economia, onde a nossa moeda está fragilizada, entendeu? Dolarizar um pouco o patrimônio. Então, para que você consiga passar por esse momento conturbado da nossa economia, onde a economia está tomando um remédio amargo para poder tentar se levantar. Então, tendo isso em mente, o que eu estou fazendo e o que você pode fazer também? Primeiro, renda fixa, entendeu? Renda fixa por conta do que nós já falamos anteriormente. Segundo, dolarizar mais a carteira, dolarizar mais para poder se proteger do risco real, das desvalorizações que o real vem tendo ao longo dos anos. Então, se você não acredita no dólar, busque outra moeda aí que você acredita, entendeu? Mas dentre todas, o dólar ainda é a mais influente. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, devido aos BRICS tentando diminuir a influência do dólar e tal. Talvez o dólar vá para o buraco no futuro, mas por enquanto ainda é uma moeda muito influente. Então eu estou buscando dolarizar mais a carteira por conta de todos esses problemas do risco real e tal. Renda variável, coloque somente se você encontrar boas oportunidades, entendeu? Se encontrar boa oportunidade, se encontrar alguma coisa muito barata, beleza. Se não encontrar, sai fora, entendeu? Principalmente visando o momento econômico atual, visando a atratividade da renda fixa.
Se você não é investidor de médio a longo prazo, na renda variável, se você é um cara mais de curto prazo, então não, renda variável não adianta. Deixa a renda variável só para quem é médio a longo prazo, se você for, beleza. E por último, mano, para fechar essa diversificação aqui, criptomoeda Bitcoin, entendeu? Para se proteger ali de todas as moedas, não somente do real, mas também do dólar, de tudo, entendeu? Existem muitas pessoas que já estão adotando o Bitcoin como moeda principal para se proteger de intervenções do governo e etc. Bitcoin é uma moeda descentralizada, não possui intervenção de governo. Então os números que estão ali, as coisas que estão ali, são definidas pelo mercado, entendeu? Pelas pessoas que investem na moeda. E ao longo dos anos, o Bitcoin vem se mostrando ser uma moeda constante, uma moeda promissora. E é por conta disso que pelo menos uma pequena parte do patrimônio deve estar em Bitcoin, entendeu? Uma pequena parte do patrimônio, porque se der ruim, se não for o que a gente está pensando, pelo menos a gente não perdeu tudo, entendeu? Então essa diversificação aqui é a chave para que você consiga passar por esse momento conturbado da nossa economia de forma mais tranquila, para que esse remédio aqui não fique tão amargo para você. Então busca entender mais sobre tudo que eu falei aqui, não acredite em mim, entendeu? Não acredite em mim, tire as suas próprias conclusões com o seu dinheiro, o dinheiro é seu, entendeu? Mas eu tô fazendo isso daqui, essa é a diversificação que eu tô buscando para mim, vem dando certo, entendeu? E pode dar certo para você também se você fizer tudo certinho, se você não fizer cagada. Renda fixa indo muito bem, renda variável médio a longo prazo, se você não tiver médio a longo prazo, deixa essa porra de lado. Bitcoin e proteção, a desvalorização do real, aí a gente pensa em dólar, beleza? Então é basicamente isso daí, mano. O que você acha de tudo isso daqui, entendeu? O que você acha que vai acontecer? Ano que vem já tem eleição, ano que vem já tem eleição para presidente de novo e talvez os gastos públicos aumentem mais ainda por conta de política. Os caras precisam de voto, os caras querem voto, entendeu? E gastar dinheiro em época de eleição traz voto, mas só que isso daí por outro lado aumenta a inflação e derrete mais ainda a economia, entendeu? A gente está sentindo agora os efeitos do que gastaram lá atrás, entendeu? Atrás de voto, atrás de popularidade, etc, entendeu? E por conta disso tudo, o mercado já está prevendo que 2025 e 26 vai ser um ano aí de recessão, vai ser um ano de alta de inflação e um ano de desaceleramento do PIB. Mas o que você acha de tudo isso daí? Comenta aí sua opinião abaixo aí. Agora os vídeos vai ser basicamente assim. Eu pego os dados aqui, as últimas notícias, trago aqui para você, apresentando a minha análise, apresentando o que a gente consegue observar aqui e já era, entendeu? E é basicamente isso daí. A gente sempre buscando meio de se proteger, de lucrar no meio de toda essa crise que a gente está passando. E se você está me acompanhando até aqui, se você não tem QI de 83, então já deixa aquele like, deixa aquela inscrição também ativada no sininho. Sai daqui e já vai ver outros vídeos do canal, vários vídeos decentes aí no canal para você dar uma olhada, para você se atualizar sobre o que está acontecendo com a nossa economia e como você pode se proteger. Esse vídeo aqui é basicamente um pedacinho do que a gente já mostrou já nos vídeos anteriores, entendeu? Então tem muito mais coisa nos vídeos anteriores, então dá uma olhada aí nos vídeos do canal, ativa o sininho e é basicamente isso daí. Doa quem doer. A gente está apresentando os dados tá falando que tá ruim, e se tá ruim a gente fala que tá ruim do mesmo jeito que se estiver bom a gente fala que tá bom e já era, entendeu? Você que não tem QI de 83 já deixou a inscrição, já deixou o like, deixa ativada no sininho também, porque como você já sabe, em breve e juntos nós seremos ricos.